A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é aqui do Recife, você da região metropolitana, a você da zona da Mata Norte ou Sul, a você que é do Agreste, do Sertão, aqui do estado de Pernambuco, a você que é de outros estados, quem sabe até talvez de outros países ou até mesmo de outros continentes e é aluno dessa aula de profecias bíblicas no seu lar. Obrigado a você que acompanha a nossa programação pela TV ou de qualquer lugar do Brasil e do mundo pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero agradecer também a você que tem enviado para nós a sua mensagem através das redes sociais. Diariamente nós temos recebido dezenas de mensagens pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp do programa. Agradeço também aos nossos irmãos que sempre nós encontramos no Templo Central, nas congregações ou lá na Estiadeb. Quero agradecer principalmente por suas orações e agradecer pelas mensagens que são enviadas para nós. Não só a minha pessoa, mas toda a equipe da Rede Brasil e com exclusividade a equipe que coopera aqui conosco nos Instantes Finais. Nós nos sentimos muito felizes em receber a sua mensagem. E a gente diz sempre aqui, não é que a honra e a glória para o Senhor Jesus, mas a alegria também é nossa. Muito bem, como é do seu conhecimento, nessa nova temporada dos Instantes Finais, nós estamos estudando esse tema maravilhoso que é a infalibilidade das profecias bíblicas e de forma mais específica, né? Nós estamos já estudando as profecias do livro de Isaías. Eu espero que você esteja gostando dessa temporada, né? É uma oportunidade que Deus está nos dando de podermos dar um passeio nas páginas da Bíblia, estudando o conteúdo profético. Agora, se você já percebeu, nós estamos estudando apenas as profecias que já se cumpriram. Aquelas que terão o seu cumprimento no futuro próximo, nós vamos estudar em outra ocasião. Estamos estudando apenas aquelas que já se cumpriram, provando de uma forma muito clara e de uma forma inequívoca que as profecias bíblicas são infalíveis. Nós já estudamos dezenas de profecias lá dos livros históricos, lá do Pentateuco, e iniciamos há poucos dias essa nova série, não é, já no livro do profeta Isaías. Vamos relembrar o que vimos nos programas anteriores, algumas profecias lá do livro de Isaías? Bem, nós já estudamos o capítulo 5, né? O povo judeu seria levado para o cativeiro. Essa profecia cumpriu-se na íntegra nos dias de Nabucodonosor. Estudamos também o capítulo 6, esse capítulo maravilhoso, que é o chamado comissionamento de Isaías para o ministério profético, né? Quando ele ouviu a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se colocou à disposição de Deus, se colocou como que de prontidão para atender o chamado divino. E estudamos também no último programa que os tesouros de Jerusalém seriam levados para a Babilônia, uma profecia lá do capítulo 39, quando nós vimos no programa anterior que o rei Ezequias, traz a tela por favor, recebe uma comitiva lá do rei de Babilônia, que foi até Jerusalém para ver o rei Ezequias, e o rei Ezequias mostrou os tesouros, as riquezas de Babilônia, e quando aquela comitiva saiu, chega o profeta Isaías para dizer assim: quem são essas pessoas que vieram a ti? De onde eles vieram? Aí Ezequias disse, né? Eles vieram de uma terra muito longínqua. Eles vieram para me visitar. E disse: o que tu mostrasse a eles? Aí Ezequias disse: eu mostrei tudo, não deixei de mostrar nada. As riquezas, os tesouros, as especiarias. E Deus usou Isaías para dizer que em breve aqueles tesouros, aquelas riquezas seriam levadas para a Babilônia. E isso ocorreu um século depois. Inclusive nós vimos que Isaías disse que não só os tesouros, mas os filhos dos nobres, os descendentes da família real, também seriam levados para a Babilônia, e nós vimos o cumprimento, né?
nos dias de Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém, levou os utensílios do templo para a casa do seu Deus, lá em Babilônia, e levou os jovens da família real para trabalhar no palácio, inclusive Sadraque, Mesaque, Abednego e o profeta Daniel. Hoje nós vamos estudar outra profecia do livro de Isaías, e eu diria que esta profecia é uma das profecias mais extraordinárias, que é sobre Ciro, rei da Pérsia, aquele homem, pode trazer a tela daqui a pouco, isso, daqui a pouco eu peço a tela, por favor, aquele homem que foi escolhido por Deus para autorizar o retorno do povo judeu para Jerusalém, com o objetivo, quero chamar a atenção para esse detalhe, com o objetivo de reconstruir o templo. Olha, esta é sem dúvida uma das profecias mais extraordinárias da Bíblia, principalmente do livro do profeta Isaías, e nós vamos perceber, né, a soberania de Deus. Eu posso dizer que o retorno do povo judeu para Jerusalém foi, na verdade, um dos maiores milagres, e é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Abre a tela mais uma vez. Ciro autorizaria a reconstrução do templo em Jerusalém. É uma profecia que está lá no capítulo 44. Nós vamos ler alguns versículos, o versículo 24, e vamos ler depois do versículo 28 do capítulo 44 até o versículo 4 do capítulo 45. E para provar que essa profecia já se cumpriu, nós vamos estudar um texto lá no livro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 5. Então diz assim a profecia, pode abrir a tela por gentileza. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Primeiro, eu gostaria de dizer que esta profecia está, a princípio, falando da nação de Israel. Deus é o Redentor da nação de Israel. Aí Deus diz através de Isaías, eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus, pode deixar aberta, por favor, a tela, por gentileza, que estendo os céus e que espraio a terra por mim mesmo. Professor, o que é isso? Espraio a terra. É Deus dizendo assim, que lanço os fundamentos da terra, que crio a terra, que estendo a terra sobre o nada. Quem diz de Ciro? Olha aí, agora sim, observe. A primeira parte deste texto, pode deixar aberto, por favor. Pode deixar aberto o texto. A primeira parte está falando da nação de Israel. Deus dizendo, eu sou o teu Redentor, fui eu que te formou desde o ventre, porque você sabe que a nação de Israel são os descendentes de Abraão, Isaque, Jacó, você sabe disso. Deus diz, eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Quem diz de Ciro? Opa, a partir de então, a profecia agora é específica. É para Ciro, o rei da Pérsia. Aí diz, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, ser edificada, e ao templo, funda-te. Deixa eu explicar algo aqui que eu considero importante. Esta profecia de Isaías, ela foi proferida mais ou menos no ano 700 antes de Cristo. Ciro entra no cenário mundial, na história, vamos dizer assim, na história de Israel, por volta do ano 535 aproximadamente, né? Então eu posso dizer que foi uma profecia que foi anunciada aproximadamente 200 anos antes do seu cumprimento, né? Foi mais ou menos 150 anos antes de Ciro nascer. Porque se fosse uma profecia, digamos, feita por Daniel, quando ele estava lá em Babilônia, no período em que os medos e os persas conquistaram a Babilônia, bem, seria uma profecia, mas não iria chamar tanto a atenção. Mas observe, Deus se utiliza do profeta Isaías para falar acerca de Ciro antes mesmo do povo ser levado para a Babilônia. Então, o povo ainda estava na sua terra, ainda estava em
Jerusalém. E Deus usa Isaías para falar acerca de um personagem, detalhes, que iria nascer aproximadamente 150 anos depois. Deus fala sobre um trabalho, um serviço, que este personagem chamado Ciro iria fazer cerca de 200 anos antes, ou seja, ele iria fazer 200 anos depois. E detalhes, Deus chama pelo nome. Então Deus poderia ter dito assim, eu levantarei um homem, ou Deus poderia dizer, haverá um grande homem. Não, Deus chama Ciro pelo nome, para dizer o que era que ele iria fazer. E é muito interessante os adjetivos, os termos que Deus se utiliza para falar acerca de Ciro, tanto os substantivos quanto os adjetivos. Abre a tela mais uma vez. Aí diz assim, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, ser edificada e ao templo funda-te. Então observe que Ciro é chamado aí como um pastor. É como se fosse levantado por Deus para apacentar o povo judeu e para dar ao povo judeu autorização para que eles voltassem a Jerusalém e edificar o templo. Passe o texto, por gentileza. Capítulo 45, versículo 1 diz assim, assim diz o Senhor ao seu ungido. Olha que coisa interessante. Primeiro Ciro é chamado de pastor e agora Ciro é chamado de ungido. Que coisa interessante, é um termo que é atribuído ao Messias. Mas aí não é uma promessa messiânica, não é uma profecia acerca de Cristo, é uma profecia acerca de um homem chamado Ciro, rei da Pérsia. Aí Deus diz, a quem tomo pela sua mão direita. É Deus dizendo assim, sou eu quem vou levantá-lo. Sou eu quem vou entregar os reinos do mundo. Deus diz, a quem tomo pela mão direita. Para quê, Isaías? Para abater as nações diante de sua face. Que coisa interessante. Traz a tela, por gentileza. Pode trazer a tela. Durante o crescimento do Império Medo-Persa, porque você sabe isso, que para sucumbir à Babilônia, foram dois reinos, foram dois impérios, os medos e os persas, Dario Medo e Ciro Persa. Inclusive, naquele sonho, lá da estátua do sonho de Nabucodonosor, você lembra que os peitos e os braços daquela estátua que era de prata, representam exatamente esses dois reinos, esses dois impérios. Mas um deles, que seria Ciro, iria prevalecer sobre Dario, o Medo. Ele iria dominar o mundo. E seria nesse período, cerca de 200 anos depois dessa profecia, é que Ciro seria esse instrumento de Deus. Para quê? Para mandar o povo voltar para Jerusalém. Agora, que coisa interessante. Deus vai chamar Ciro de meu pastor. Deus vai dizer acerca de Ciro, é meu ungido. E Deus vai dizer assim, eu vou tomá-lo pela mão direita para abater as nações. Era como se Deus dissesse assim, olha, sou eu quem vou levantá-lo como um grande nessa terra. E sabe o que é que isso representa? Soberania de Deus. É Deus agindo, é Deus intervindo na história dos homens. É Deus mostrando de uma forma muito clara e muito evidente que Ele que tem o controle de tudo, Ele quem domina. Existe uma teoria filosófica chamada de deísmo, ou deísta, com letra D de Deus. E o deísta diz assim, ou essa teoria filosófica chamada de deísmo, que Deus é criador, que Deus criou todas as coisas, mas as entregou às leis naturais. Em outras palavras, o deísta diz que Deus não influi, não age, não interfere na história da humanidade. Como se Deus estivesse lá num trono, somente observando o que acontece na terra. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz sim que Deus, Ele age, Ele atua, Ele tem um poder, Ele tem um controle sobre todas as coisas. Não é? Daniel capítulo 2, versículo 20 e 21 diz isso, né? Ele muda os tempos e as estações, Ele estabelece reis, Ele move reis. Então Deus é Senhor e muitas vezes Deus
agiu no passado na história dos homens, e eu posso dizer que hoje Deus continua agindo na história da humanidade. E que coisa interessante. Deus se utiliza de Isaías e diz assim: escreve a Isaías, o que é que eu vou lhe dizer? E começa a falar acerca de Ciro, chamando Ciro de meu pastor, chamando Ciro de meu ungido, dizendo que iria pegá-lo pela mão direita. Para quê? Para que ele pudesse abater as nações. Agora, detalhe, tudo isso por um propósito específico. Abre a tela mais uma vez. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita. Para quê? Para bater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Professor, o senhor pode me explicar que portas são essas? Posso sim, as portas das cidades. Porque as cidades do mundo antigo, dos tempos antigos, elas eram protegidas por grandes muralhas. E elas tinham aquela porta principal, uma porta muito bem guardada, uma porta muito bem protegida. E que, para invadir a cidade, às vezes, era a forma, digamos assim, mais comum de invadir as cidades através das portas. Mas Deus estava dizendo: olha, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir diante deles as portas. As portas não se fecharão. Era Deus dizendo assim: esse Ciro será o homem que vai vencer a Babilônia. E será este homem que eu vou dar a ele o poder de abrir, de quebrar, de destruir os ferrolhos, as portas. Quer ver? Passe o texto, por gentileza. Versículo de número 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze. Olha, Ciro, quando chegares diante de uma cidade muito bem fortificada, mesmo que as portas sejam de bronze, mesmo que os ferrolhos sejam de ferro, eu vou quebrar as portas, eu vou despedaçar os ferrolhos. Era Deus dizendo assim: eu vou agir em teu benefício. Era Deus dizendo assim: eu vou te dar condição de ser o líder do mundo. Passe o texto, por gentileza, versículo 3. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas. Que tesouros são esses, professor? Que riquezas são essas? Claro, traz a tela, que isso não é nada de espiritual. Esses tesouros, essas riquezas, está falando das riquezas das nações. E aí eu trago à vossa lembrança o que nós estudamos no programa anterior, que o rei de Babilônia visitou Ezequias, e Ezequias mostrou todos os tesouros que havia em Jerusalém, e que Nabucodonosor levou para onde? Levou para a Babilônia, para a casa do seu Deus. E Deus estava dizendo: eu vou te dar, Ciro, os tesouros das escuridades, as riquezas encobertas, que as nações irão guardar, irão esconder, que as nações quererão impedir que você tome posse, mas eu vou te dar. E sabe o que isso representa? Que Deus é Senhor, que Ele é soberano, e Ele dá a quem quer. Ele dá a riqueza, as riquezas escondidas, Ele dá a quem quer. E Ele disse: eu vou dar a Ciro. Eu não vou só levantá-lo para ele abater as nações, mas eu vou dar a ele muita riqueza. Abre o texto mais uma vez, por gentileza. Aí diz: agora, para que tudo isso? Para que Ciro é chamado de pastor? Traz a tela, por favor. Para que Ciro é chamado de meu ungido? Para que é que Deus vai segurar na sua mão para ele abater as nações? Por que é que Deus vai usá-lo? E Deus disse que vai destruir as portas de bronze, vai despedaçar os ferros de ferro? Por causa do amor à nação de Israel. Eu posso dizer isso com muita tranquilidade, que Nabucodonosor foi um instrumento de Deus para punir o povo judeu, para fazer com que o povo judeu fosse levado para a Babilônia. Mas Ciro foi um instrumento de Deus para fazer com que Jerusalém voltasse a ser erguida, Jerusalém voltasse a ser edificada,
para fazer com que as riquezas do templo e de Jerusalém fossem devolvidas. Então, Ciro agora seria esse instrumento, o canal de bênçãos para abençoar o povo de Deus. É como se Deus dissesse assim: eu vou abençoar este homem, ele será o líder mundial, eu vou fazer com que ele vença muitos impérios e muitas nações, agora com um fim específico. Abre a tela mais uma vez para nós entendermos essa verdade. Aí ele diz assim: para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. É muito possível, é muito provável que Ciro teve acesso a essa profecia. É muito possível que Ciro, quando conquistou a Babilônia, algum dos escribas tenham lido lá o rolo de Isaías e tenha dito: Deus falou acerca deste homem. E é como se algum deles, isso não está explícito, eu apresento como uma possibilidade. Mas é muito possível que algum dos escribas tenha pedido uma audiência. Porque, primeiro, você sabe que quem conquistou a Babilônia, lá nos dias de Daniel, que Daniel estava lá em Babilônia, foram os medos e os persas, e depois Ciro Persa prevaleceu e tornou-se o imperador mundial, você sabe disso. Então, é possível que um dos escribas tenha pedido a ele uma audiência, uma oportunidade para falar algo com ele, falar um assunto. E ao chegar na presença daquele homem, é possível que tenha aberto o rolo do livro de Isaías e dissesse: eu vim trazer aqui uma mensagem, um escrito de 2 séculos aproximadamente, que o profeta Isaías registrou há séculos passados, que fala a teu respeito, inclusive citando o teu nome. E é muito possível que Ciro talvez tenha lido, ou alguém tenha lido e ele ouvido essa profecia. Deus chamando ele de meu pastor, Deus chamando ele de meu ungido, mas Deus chamando pelo nome. 200 anos antes de isso acontecer, 150 anos antes do seu nascimento. Abre a tela mais uma vez. Aí diz: o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Pode passar o texto, versículo 4. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito. Observe, tudo isso por amor à nação de Israel. Você sabe disso? Que Ciro era um gentio. Ciro era o rei da Pérsia. Mas quando Deus chama ele de meu pastor, meu ungido, e disse que vai tomar pela sua mão, Deus estaria fazendo isso por amor à nação de Israel, por amor ao povo judeu. Sabe por quê? Havia ainda promessa para o reino do sul. Você sabe disso, que as 12 tribos foram levadas para outras terras. O reino do norte, as 10 tribos, foram levadas pela Síria por volta de 722 a.C. Detalhes, nunca mais retornaram. Mas o reino do sul, Judá e Benjamim, foram levados para a Babilônia, onde lá estiveram 70 anos. Para quê? Para serem curados da idolatria, para que os judeus nunca mais se tornassem idólatras. E aí nós vamos perceber isso, que Deus se utiliza de Nabucodonosor para levá-los, mas depois se utiliza de Ciro para trazê-los. E de uma forma que não houvesse dúvidas, né? Até para que Ciro não pensasse que foi ele que conquistou o mundo, foi ele que abateu as nações, foi ele que destruiu as portas de bronze e despedaçou os ferros de ferro. Deus disse: eu vou fazer com que Isaías escreva isso, 2 séculos antes, para que quando isso aconteça, ele possa dizer assim: olha, foi Deus, é o Deus dos hebreus, é o Deus de Israel que está comigo. Volta a tela mais uma vez. Aí diz assim: por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Tu não me conhecias, tu não eras judeu, mas eu te chamei pelo nome. Versículo de número
4 é o último texto que vamos ler. Agora vamos ver o cumprimento. Será que essa profecia já se cumpriu? Será que Ciro realmente foi esse canal, esse instrumento de Deus? Esdras capítulo 1, versículos 1 a 5. Inclusive, traz a tela, por favor. É claro que nós poderíamos ler muito mais de 5 versículos, que Esdras vai trazer detalhes, vai trazer pormenores sobre esse retorno do povo judeu a Jerusalém, que ocorreu em 3 levas. É interessante isso. O povo não voltou todo de uma vez, assim como eles não foram todos de uma vez, foram em levas diferentes, eles voltaram também em grupos. Quando a gente diz levas, são grupos de pessoas diferentes. A primeira leva, o primeiro grupo de judeus retornou por volta de 536, sob a liderança de Zorobabel, quando deu-se início à construção do templo. Eu já disse aqui, mas permita dizer mais uma vez. Essa atitude, essa decisão de Ciro, mandar o povo de volta para Jerusalém, mandar o povo levar os utensílios do templo, humanamente isso é loucura. Porque o que era que ele tinha? Primeiro, mão de obra barata, mão de obra escrava. Segundo, riquezas. Porque as riquezas, os utensílios do templo, que era de prata e ouro, eram coisas preciosas, valiosas. Mas por que ele fez isso? Ele fez porque era o mandado de Deus. Terceira coisa que nos chama a atenção. Primeiro, mandar a mão de obra barata voltar. Segundo, mandar os utensílios do templo. Terceiro, mandar construir o templo. Sejamos sinceros. Não teria lógica humana um gentio, alguém que não é hebreu, alguém que não é israelita, ter a preocupação com o templo de Jerusalém, a não ser que nós possamos entender dessa forma. Ciro teve acesso a essa profecia e Ciro disse assim: eu fui levantado por Deus para isso e eu vou cumprir a determinação de Deus. E aí eu aprendo algo interessante. Era um gentio, era alguém que não era descendente de Abraão, Isaac e Jacó, mas que atendeu ao chamado de Deus, correspondeu ao chamado divino. Eu não sei se Ciro foi salvo, isso aí eu não posso dizer, só a eternidade dirá. Mas posso dizer sim que ele foi o canal, que ele foi o instrumento de Deus para abençoar o povo de Israel e fazer com que o povo voltasse primeiro, na primeira leva, ou primeiro grupo com Zorobabel, para reconstruir o templo em Jerusalém. A segunda leva ocorreu por volta do ano 457, sob a liderança de Esdras, detalhes, que vai para Jerusalém com a missão principal de embelezar o templo e de restaurar o culto. Eu diria que é outro milagre. Milagre após milagre. Sabe aquela frase muito conhecida do povo pentecostal, porta dentro de porta? Pronto, foi isso que aconteceu. Porque, como se não bastasse Ciro mandar o povo voltar para reconstruir o templo, depois manda Esdras para restaurar o culto, para embelezar o templo. Para quê? Para que as ofertas, Esdras como escriba, como um doutor da lei, seria o instrumento de Deus para ensinar a palavra de Deus. E a outra leva, que ocorreu em 445, sob a liderança de Neemias, uma das histórias mais maravilhosas da Bíblia, que é a história de Neemias. Que Neemias retornou para quê? Para reconstruir os muros de Jerusalém. Então nós vamos perceber que esta profecia, Ciro só deu início a esse grande projeto divino. Eu vou chamar isso de projeto divino, de fazer com que o povo de Jerusalém, o povo judeu, voltasse para Jerusalém com esse intuito de reconstruir o templo, depois restaurar o culto, depois restaurar os muros de Jerusalém. Para quê? Para que a cidade de Jerusalém fosse mais uma vez edificada, porque havia uma promessa,
ainda maior para se cumprir. E que promessa era essa, professor? A promessa de que o Messias estaria em Jerusalém. A promessa, por exemplo, dos dias de Ageu, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Então, era para que se cumprisse a palavra de Deus, para que Jerusalém fosse reerguida, para que Deus pudesse dar continuidade ao seu grande projeto. Mas vamos lá para a Bíblia, vamos lá para o livro de Esdras, vamos ler pelo menos os 4 primeiros versículos, ou 5, os primeiros versículos do livro de Esdras, que vai nos mostrar isso, vai nos mostrar essa ordem de Ciro. Primeiro, vamos chamar, o que vai nos chamar a atenção, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Primeira coisa que me chama a atenção, traz a tela por gentileza, é que essa decisão, é que este edito, esta ordem, essa determinação, não foi algo que ele fez lá nos últimos dias do reino, não, foi no primeiro. E todo governante, todo presidente, todo rei, tudo que faz no primeiro ano é porque ele vê como prioridade de governo. E é como se Ciro dissesse assim: olha, isso para mim é prioridade, coisa que a lógica humana não explica. Não dá para entender isso pela lógica humana, não dá. Seja sincero, com tantas ocupações, com tantas coisas daquele grande e vasto império, para ele se preocupar com um templo, ele se preocupar em mandar o povo voltar para Jerusalém, não. Isso só se explica se nós olharmos do ponto de vista espiritual. Se nós olharmos isso como um cumprimento da palavra de Deus, porque humanamente falando não teria lógica. Se ele estivesse preocupado, quem sabe, de fazer em Babilônia um templo para o seu Deus, tudo bem, dá para entender. Que ele quisesse fazer em Babilônia, construir um templo para as suas divindades, era compreensível, mas fazer com que o povo volte a Jerusalém para reconstruir o templo que havia sido destruído há cerca de 70 anos, não tem lógica, a não ser que nós entendamos isso como um milagre. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção é que o texto vai dizer assim, abre a tela por gentileza, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Traz a tela. E talvez você vai fazer essa pergunta: professor, mas nós não estamos estudando a profecia de Isaías? E por que o texto diz para que se cumprisse a palavra do Senhor através de Jeremias? É porque Isaías não foi o único a profetizar sobre o retorno do povo judeu. A diferença é que Isaías foi mais específico no que diz respeito à pessoa de Ciro. Jeremias foi mais específico no que diz respeito ao tempo, que seria de 70 anos. O cativeiro do povo de Judá e de Jerusalém duraria 70 anos. Então, Esdras tanto poderia escrever para que se cumprisse a palavra de Deus através de Isaías, que profetizou acerca de Ciro, como poderia escrever para que se cumprisse a palavra do Senhor através de Jeremias, porque foi Jeremias que disse, que determinou, né, Deus através de Jeremias, que o tempo do cativeiro babilônico seria de 70 anos. Pode passar a tela, por gentileza? Aí diz assim, não, volta, por gentileza, isso. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. É Deus despertando. Ciro, olha, tens uma missão a cumprir. Tem uma tarefa, Ciro, que é prioritária, que é prioridade. E o que foi que Ciro fez? Ele fez passar pregão por todo o seu reino. Professor, o que é isso, pregão? Não é um prego grande, não. Um pregão é uma espécie de uma ordem, de uma carta, de um edito. Como também por escrito, dizendo. É como se Ciro, permita-me fazer essa ilustração aqui, ele escrevesse ou mandasse um dos escrivãos escrever, ele assinasse lá com o seu anel, como que chancelando aquela carta, aquela ordem, aquele decreto ou aquele edito, e mandasse passar no seu reino. Que mensagem maravilhosa! Que notícia alvissareira! Imagina, por exemplo, o judeu lá
trabalhando, quem sabe cuidando das suas ovelhas, quem sabe cuidando da sua plantação, de repente começa a se espalhar. Olha, saiu uma ordem, saiu um edito, saiu aí um pregão. E o que é? É Ciro dizendo que nós podemos voltar para a nossa terra. Com certeza, os escribas, os sacerdotes, né? Com certeza, com alegria, com regozijo, dizendo, isto é o cumprimento da profecia de Isaías, que disse que Deus iria levantar Ciro, e poderia dizer também, isso é o cumprimento da profecia de Jeremias, que disse que o cativeiro seria de 70 anos. Pode passar o texto, por gentileza? Aí diz, o versículo 2, assim diz Ciro, rei da Pérsia, olha que coisa extraordinária. Como é bom a gente estudar a Bíblia e ver os detalhes. Veja que coisa interessante. Um homem que não era hebreu, um homem que não era israelita, um homem que não tinha as escrituras, mas veja o que ele diz. Abre o texto mais uma vez. Ele diz, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Sabe o que é que Ciro está fazendo? Ciro está reconhecendo que Deus é Senhor, que Deus é soberano. Ele não diz assim, Ciro, rei da Pérsia, que com grande poderio ou com grande exército conquistou a terra. Não é isso que ele diz, não. Ele atribuiu a Deus, ele reconhece que foi Deus que entregou para ele os reinos da terra. Que lição maravilhosa nós aprendemos com Ciro. O que é que nós aprendemos, professor? Atribuirmos a Deus as nossas vitórias. Atribuirmos a Deus as nossas conquistas, ainda que você tenha se esforçado, porque com certeza Ciro se esforçou. Ele guerreou, ele lutou, ele pelejou. Não foi assim tão simples, não. Ia chegando lá no reino e as portas iam sendo quebradas. Não foi assim tão simples, não. Ele fez a sua parte, mas ele aprendeu a atribuir a Deus as suas vitórias. Existem pessoas ingratas que só atribuem a Deus as coisas ruins. As coisas ruins que acontecem é Deus, isso é a mão de Deus. Mas esquece de atribuir a Deus as bênçãos, as vitórias, as conquistas. Ainda que você tenha feito o cursinho pré-vestibular, ainda que você tenha passado madrugadas em claro, ainda que você tenha se esforçado para estudar de dia, de noite e final de semana, mas atribua a Deus quando o seu nome estiver na lista dos aprovados. É isso que nós devemos fazer. Reconhecer que tudo que temos, que tudo que somos, vem de Deus. E Ciro nos ensina isso. Abre a tela mais uma vez. Veja que coisa interessante. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Foi Deus que deu. Ele não é o Senhor, o soberano? E ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é Judá. Ele me encarregou disso. Foi ele que me encarregou. Como quem diz assim, eu tive acesso a uma profecia que menciona pelo meu nome. Passa o texto, por gentileza. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá. E edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Que coisa interessante. É como se Ciro dissesse assim, vamos para lá, façam a casa de Deus. Agora, sabe o que é mais extraordinário aí? É que Ciro não obriga o povo a ir. Ciro não coloca o povo para ir de forma obrigada. Vocês terão que ir, não. Ele dá ao judeu a liberdade de escolher entre ir e entre ficar. Porque ele sabia disso. Havia pessoas idosas que teriam dificuldade de voltar. Por exemplo, Daniel não voltou para Jerusalém. Ele já era um ancião, não voltou. Passe o texto, por gentileza, versículo 4, que é o último versículo que nós vamos estudar. Diz assim, e todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, se alguém não quiser ir ficar, os homens do seu lugar vão ajudar, viu? Com prata, com ouro, com fazenda, com gado, fora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então Ciro estava dizendo assim, quem quiser voltar, volte, mas quem quiser ficar, pode trazer a tela, fique, e as pessoas daquela circunvizinhança vai ajudar essa pessoa.
com prata, com ouro, com fazenda. Isso além das ofertas para o templo. Esta, sem dúvida, é uma das profecias mais extraordinárias da Bíblia. E o seu cumprimento nos mostra que as profecias bíblicas, elas são infalíveis.